Bom, sobre a live de hoje, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão que, infelizmente, tem assolado, quando eu digo tem, não é nos tempos atuais, que assola, na verdade, né, a nossa humanidade desde que somos humanos, literalmente, desde que viemos para esta terra e desde que então desobedecemos a ordem de Deus e a partir de então passamos a viver sobre o jugo, né, do mundo, esse jugo de pecado, esse jugo de desobediência. E então tudo aquilo que o Senhor havia preparado para nós no Jardim do Éden, todas as maravilhas e todas as bênçãos, elas foram perdidas. E então nós passamos a ter que lutar, né, para alcançar novamente essa paz perdida, essa vida leve que a gente perdeu, a eternidade que a gente perdeu. Passamos então a ter que lutar para alcançar de volta aquilo que nós perdemos no Jardim do Éden por causa da nossa desobediência. E então, a partir de então, o ser humano, né, homem e mulher, passaram a sofrer mazelas, dores na Terra. Dores de todos os tipos, né? Dores físicas e dores emocionais. Dores que são advindas de adventos externos, porque a pressão sobre o ser humano é muito grande. Para que ele possa comer, agora ele tem que trabalhar, ele tem que lutar e alcançar com o suor do seu próprio rosto o alimento, o abrigo. A gente passa então a não mais viver no jardim, onde o Senhor provia todas as coisas, e passamos então a viver fora do jardim, onde a realidade é outra, onde a realidade é: se eu não correr atrás, se eu não buscar, se eu não me esforçar, se eu não for um trabalhador, veja, trabalhador, tem dor na palavra trabalho. Se eu não me esforçar e não sentir dor para conseguir conquistar o meu alimento de cada dia, para conseguir sustentar a minha família, para conseguir fazer com que a terra produza frutos, então eu vou literalmente, né, morrer. Então, assim, todo esse contexto histórico milenar, desde a criação do homem até os dias atuais, o que mudou efetivamente? Mudou a forma de trabalho, mudou a forma de dor, mudou a tecnologia, mudou a ciência, ampliou-se, né, a visão sobre uma série de questões sobre o mundo e também sobre o ser humano. Mas aquilo que foi perdido, nós ainda sofremos até hoje na pele toda essa essência perdida no Jardim do Éden. E tudo aquilo que foi determinado por Deus para Adão e Eva na expulsão do jardim, de como que a partir dali eles viveriam, nós seguimos vivendo até os dias de hoje, né? E o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer é que nesta dor que o ser humano carrega e sente, porque na sua essência ele não foi criado para ter que passar por dores. Nós fomos criados para viver em plenitude, mas pela nossa desobediência, nós, como consequência, nós tivemos que passar pela dor. Temos que passar pela dor para alcançar qualquer tipo de crescimento. Antes não era assim, nós tínhamos a plenitude de Deus, onde Deus seria o nosso provedor, onde nós viveríamos em comunhão eterna com Ele, viveríamos uma vida eterna, mas pela desobediência, agora tudo o que nós vamos conquistar, tudo o que nós temos que alcançar, todo o processo da vida, ele passa por um processo de dor.
E essas dores que o ser humano sente, nós não temos, na maior parte das vezes, a maturidade emocional para lidar com essas dores. Nós não estamos preparados, porque a nossa essência não foi preparada para lidar com essas dores. E uma vez que a essência não foi preparada e o nosso cérebro já na Terra, também não foi preparado, nós não estudamos sobre isso, nós não aprendemos sobre isso anteriormente, né, na nossa fase de crescimento, na fase onde nós ainda estamos formando, né, as nossas convicções, quem nós somos, de que maneira vamos lidar com a vida, de que maneira nós vamos agir e tal. Então, por não aprender nenhuma dessas coisas, o ser humano, ele se vê perdido nesta dor que ele sente e que vem de vários lados, de várias situações e questões, e ele fica oprimido por estas dores. E por muitas vezes, para fugir destas dores ou desta dor, dependendo da história de cada um e exatamente contra qual tipo ou quais tipos de dor cada um luta, uma das saídas que o ser humano buscou ao longo da história para poder anestesiar essas dores, para fugir, uma fuga da dor, são os vícios. Não que o ser humano tenha feito isso de maneira deliberada. Eu escolhi buscar o vício. Eu escolhi ser viciado. Não foi uma escolha. Eu estou, na verdade, enquanto ser humano, buscando uma fuga para a minha dor. E encontrei determinada situação que me deu um alívio momentâneo da minha dor. O meu cérebro entendeu que aquilo que eu fiz, ou aquilo com que eu tive contato, ou aquilo que eu, ingeri, trouxe para mim alívio. Como o cérebro foi projetado para poupar energia, ele entende que, quando eu tenho acesso a isso, eu não gasto tanta energia. Por quê? Porque eu fico melhor, eu me sinto bem. Então, cérebro, peço cada vez mais que você repita aquilo que trouxe para mim economia de energia. Porque aquilo traz para mim, cérebro, o que eu busco, que é economizar energia. E eu, ser humano, como aquilo acalma, tranquiliza momentaneamente as minhas emoções e as minhas dores, eu passo a buscar aquilo cada vez mais. E então, a ação que eu tomei inicial para fugir da minha dor, ela pode se tornar um vício, pelo qual eu acabo ficando dependente daquilo cada vez mais, porque a minha dor aumenta quando eu não faço. E aí eu tinha um problema, que era a dor. Agora eu tenho 2, porque a dor não sumiu e eu fiquei dependente de alguma coisa para tentar me afastar, para tentar fugir desta dor. O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo é o seguinte, que todo vício é o quê? Vício é um excesso. O vício é quando eu pratico alguma coisa excessivamente, mais do que eu deveria, mais do que o meu corpo suporta, mais do que tudo. Eu já não tenho mais controle sobre aquilo ou sobre aquela situação. Então, todo vício, todo excesso esconde o quê? Esconde uma dor que não foi tratada, esconde uma ferida, esconde uma emoção
pela qual a pessoa não sabe lidar. Eu e meu cabelo, né, gente? Sempre tem um negócio no meu cabelo que eu acho que fica me incomodando na tela. Então, os vícios. Vícios têm cura? Sim, vícios têm cura. Como se trata um vício? Eliminando a causa do vício e não eliminando o vício. Porque não há como eliminar o vício se a causa, se aquilo que leva a pessoa ao vício permanece instalada nela. Se eu tenho um problema de fundo emocional, se eu tenho uma dor escondida, se eu tenho uma ferida que está aberta e o vício é a minha fuga, não adianta eu tentar tratar o vício, nem com terapia, nem com remédio, nem com internação, com nada. Eu preciso entender, eu preciso descobrir qual é a causa do vício. E então tratar esta causa. Aí sim, com terapia, com entendimento, com enfrentamento, com confronto, para poder eliminar, curar esta causa. Ao curar a causa, aí sim eu vou conseguir começar agora a tratar o quê? O vício, porque eu não tenho mais aquela dor que me leva até o vício. Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Se você não está bem, nada do que você tem, ou nada do que você ganha, nada do que você recebe, será suficiente. Concorda comigo? Se eu não estou bem, não importa o cenário. Eu estou num bangalô no meio das Ilhas Maldivas. Cenário incrível, um mar azul turquesa. Mas a minha alma está triste, a minha alma está em dor, a minha alma está pesada. O cenário pode ser incrível, o cenário pode ser lindo. Eu continuarei sentindo dor. O cenário externo não é capaz de alterar o meu cenário interno, certo? Então, se o meu cenário externo não é capaz de alterar o meu cenário interno, a mesma coisa a gente precisa compreender que tratar o vício, que é o cenário externo, não vai fazer com que trate o meu cenário interno, que é a causa do vício. Fala, Vinícius, tudo bom? Como é que você tá, meu irmão? Deus abençoe sua vida. E vícios? Vício em quê? O vício, ele pode ser em uma série de coisas. Olá, Ivone, tudo bom? Seja bem-vinda, amada. E o vício? Vício em quê? O vício, a gente tem vícios em... Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer. Podemos ter vícios em substâncias, certo? Podemos ter vícios alimentares, vícios de causa emocional, vícios emocionais, vícios de autoflagelo, vícios de substâncias, eu botei já fumo, álcool, eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles, vícios em pornografia, e agora nós temos também os vícios em internet, vício em tecnologia. Ou seja, cada um desses excessos, e aí eu vou trabalhar um pouquinho mais cada um deles, refletem esta falta de alguma coisa. Falta de quê? Falta de cura da ferida, de cura da dor, de cura da emoção, certo? Então todo excesso mostra uma falta. Então a pessoa que é viciada em álcool, viciada em cigarro, viciada em drogas, qualquer tipo de droga, que são as substâncias, vícios em substâncias, ela está buscando aquilo por quê? Ela está buscando aquilo para abafar, para calar uma dor. Pode ser uma dor causada por uma frustração, uma dor causada por uma humilhação, uma dor causada por abandono, uma dor causada por luto, uma dor causada por qualquer emoção que você imaginar ou situação que a pessoa passou, que não processou da maneira correta e ficou ali então uma ferida. Que pode ser que a pessoa tenha consciência da ferida,
Pode ser que a pessoa não tenha consciência da ferida. E pode ser também que a pessoa até compreenda que foi aquela ferida que levou ela àquele vício, mas o que a gente vê na maioria das vezes é que a pessoa não faz ligação entre uma coisa e outra. Ela não faz o tal do nexo causal. Ela, na verdade, acredita que ela é viciada porque ela não tem controle, porque ela gosta, porque o corpo dela pede aquilo, mas ela não faz um nexo com a causa. Eu passei a beber depois que? Eu passei a beber 2 anos, 3 anos depois que meu pai morreu. Eu passei a consumir drogas quando? Na minha adolescência, na época da escola, porque eu tinha que estudar muito e tirar muito boas notas. Meus pais me cobravam muito, era muita exigência, eu ficava muito nervoso, estressado, e aí alguém me ofereceu, eu passei a usar, aquilo acalmava o meu estresse, e a partir de então não parei mais. Quando foi que você começou? Quando foi que você teve acesso pela primeira vez a este que hoje você chama de vício? Pensa na sua história, na sua vida. O que aconteceu antes disso? Faz um retrospecto, olha para trás. O que aconteceu? Antes de tal coisa acontecer, eu não fazia isso. Depois que tal coisa aconteceu, mesmo que anos depois, eu passei a fazer tal coisa. Aí você vai dizer assim, nossa, mas tem ligação? Eu passei a me drogar 5 anos depois. Não importa. O forte impacto emocional que você teve há 5 anos atrás, que você achou que estava tratado, que estava curado, não estava. O seu inconsciente guardou esta dor. E aí ele começou a buscar uma forma de fugir desta dor, de aplacar esta dor, porque esta dor fazia ele gastar muita energia. E então você encontrou na substância X ou Y o conforto para esta dor que você tem e que você às vezes nem tem consciência. Mas o seu cérebro gostou e falou, opa, isso aqui é legal, isso aqui me deixou melhor, me deixou mais tranquilo. Então, o cérebro mandando em você, fulano, agora você vai querer isso sempre, porque isso faz bem para mim. Eu já disse em uma das nossas lives, se você não fizer com que o seu cérebro seja o seu maior aliado, o seu melhor amigo, o seu cérebro será o seu pior inimigo. Não é o diabo, é o cérebro, seu cérebro te sabotando. Mas eu não acredito nisso. Acredite. Não é uma questão de acreditar ou não acreditar, é uma comprovação científica dos estudos feitos do nosso cérebro. Existe uma ciência chamada neurociência, a ciência que estuda o cérebro. E já foi comprovado. Inclusive já foi estudado quais são as deformidades que os vícios causam no cérebro de uma pessoa que consome determinada substância ou qualquer outro vício de forma prolongada, mas principalmente substâncias. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tenho vício em cocaína ou em maconha, que são 2 ações completamente diferentes dentro do cérebro. O cérebro, ele vai tomando forma, os neurônios, as trilhas neurais do seu cérebro, ele vai tomando a forma daquela substância e pedindo cada vez mais. Então é literalmente um poço sem fundo. Mas, a partir do momento que você consegue se livrar do vício, porque você alcançou a cura da dor, que é a causa daquele vício, o que vai acontecer? O seu cérebro, por não ter contato com aquilo, no início, ele vai continuar pedindo aquela substância. Por quê? Porque ele acostumou com ela. Só que se você agora compreende que você é capaz de dizer não para o seu cérebro, se você compreende que você é capaz de passar por aquilo
criando outras trilhas neurais, criando outras formas, só que agora saudáveis, de compensar para o seu cérebro aquilo que aquela substância entregava. Com o passar 2 anos, o seu cérebro ele vai voltando ao normal e ele vai deixando de querer aquela substância porque ele já se acostumou com outras coisas que você passou a dar para ele. E aí você, obviamente, vai estar direcionando ele para algo que seja mais saudável. Você estará dando para ele o que ele busca, porém, você estando no controle e escolhendo o que você vai dar, para que aquilo te faça bem e não lhe cause mal. Emanuele, todo tipo de vício tem a ver com isso? Sim, todo tipo de vício. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar dos acumuladores, por exemplo. Pessoas que têm um vício de acumular tudo. No final das contas, até aquilo que era bom para ser guardado, no fim das contas tudo vira lixo. Por quê? Porque pela maneira como as coisas são guardadas, pela maneira como as coisas são acumuladas, elas acabam perdendo a utilidade, mesmo que outrora ela tivesse alguma utilidade. Então, acumuladores são pessoas que acumulam lixos. Agora, o que levou essa pessoa a começar a acumular? O que levou essa pessoa a esse vício de acumulação? Ela nasceu acumulador? Não, ninguém nasce acumulador. Você se torna um acumulador. Por quê? Por causa de algum evento de forte impacto emocional que você teve em algum momento da sua vida, que não foi curado, que não foi tratado e que agora isso está se apresentando para você desta maneira, de acumulação. Como você faz que um acumulador deixe de ser acumulador? Não adianta mandar ele jogar tudo fora, não adianta limpar a casa dele toda, passar a produto cheiroso, deixar tudo limpinho, bonitinho, arrumadinho. Ele vai dizer que tá lindo no dia. Se você voltar lá 1 ano depois, vai estar igual ou pior da maneira como você encontrou. Por quê? Porque não foi tratado a causa, aquilo que levou aquela pessoa a ser daquela maneira, que levou ela até aquele vício. Compreende? Vícios alimentares. E o vício alimentar ele pode ser excesso tanto para mais quanto é excesso para menos, ok? Então, o que é o excesso para mais? O vício alimentar, por exemplo, das pessoas que comem sem parar, desordenadamente. E aí são pessoas que ficam com uma obesidade mórbida. Já viu uma série chamada Pesos Mortais? Pessoas que chegam a 200, 300 quilos e que não param de comer e que continuam comendo 2 garrafas de refrigerante de 2 litros por dia, mas sei lá quantas caixas de pizza, porque o alimento está tentando compensar um buraco que existe aonde? Dentro da pessoa. E como é que esse buraco foi parar ali? Uma dor não tratada. Entende? Você precisa começar, a partir de hoje, a olhar para os vícios, não como, a pessoa é sem vergonha, a pessoa não sei o quê. Não. A pessoa é doente, ela não tem como ser diferente. Não, também. Essa pessoa ela tem uma dor que precisa de ajuda, que precisa de socorro. E essa dor, quando for encontrada e quando for resolvida, essa pessoa será capaz de ter a maturidade e de ter a inteligência de fugir dela, buscando novos caminhos mais saudáveis para suprir aquela falta que o vício vai deixar. Mas sem tratar a causa do vício, não há nada que vá fazer essa pessoa ficar curada. Por mais que você ore, por mais que você busque em vigília, por mais que você suba a monte dessa monte, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você entregue para Deus, entenda, essa pessoa está como está porque ela tem uma dor. E ela precisa trabalhar para curar esta dor.
se ela não passar por este caminho, esse vício permanecerá para sempre. Por que muitas pessoas conseguem se curar de vícios quando saem do mundo e vão para a igreja? Porque na igreja ela alcançou o quê? A cura, o azeite, o remédio para a dor que ela já sentia há muitos anos. Só que ela não sabia disso. E ao ir para a igreja, Jesus, que é o médico dos médicos, começou a trabalhar na mente, na alma daquela pessoa, e ela foi então deixando para trás dores que ela trazia junto com ela há muito tempo. E por ir curando estas dores, a pessoa é capaz de ter forças de abandonar os vícios. Por isso que a igreja, ela é o quê? Um centro de tratamento para pessoas doentes. Por isso que todo mundo que está na igreja, ou as pessoas que não estão, dizem assim, nossa, mas na igreja só tem ex, pontinho, pontinho, pontinho. Aí fala, ex-drogado, ex-viciado, ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-assassino. Que bom que a pessoa é ex. Se ela é ex, significa que um dia ela foi e que hoje ela não é mais. E ela só não é mais aquilo porque a igreja foi capaz, através da pessoa de Jesus Cristo, tratar a pessoa na alma dela, curando a dor que ela vem trazendo há tempos e que ela nunca foi capaz de tratar no mundo. No mundo, ela só tinha o quê? Fugas para aquela dor. E aí, depois, então, que ela descobriu a causa, Jesus foi lá e tratou. Tratou onde? Dentro da igreja. E é por isso que a pessoa fica na igreja. E é por isso que a igreja está cheia de ex, pontinho, pontinho, pontinho. Você entende? Outros tipos de vícios de pessoas que se machucam, que se cortam. Pessoa que se corta, que se autoflagela, ela está buscando uma dor que seja maior na carne do que a dor que ela sente aonde? Na alma. Ainda falando dos vícios alimentares, as pessoas que porventura comem e depois colocam para fora. É uma dor. Olá, tudo bom, Fátima? Nem sei se eu falei com a Ivone. Falei, não falei? Ivone, bem-vinda, Deus te abençoe. Fátima, bem-vinda. Vini, bem-vindo. Zelina, bem-vindo. Todos que estão nessa live, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus e que essa mensagem faça sentido para você ou para alguém que você conhece e você possa ser uma agente de bênção na vida desta pessoa. Então, a pessoa que rejeita a comida também tem uma dor ali, uma dor escondida. Nossa, mas que dor que a pessoa que rejeita a comida pode ter? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ouviu muito na infância, cuidado, hein? Não come muito não que você vai engordar, hein? Se você engordar, cuidado que o homem não gosta de mulher gorda. Um exemplo. Tô dando aqui um exemplo. A pessoa na adolescência ouviu isso, na infância ouviu isso. Ela gravou, o cérebro dela gravou essa informação. Não pode comer muito não, porque quem come fica gorda e quem fica gorda não casa. Quem fica gorda, homem não gosta. Então a pessoa passa a rejeitar o alimento de forma inconsciente. E aí, quando ela come, ela se sente culpada, ela tem um medo inconsciente de ficar gorda e ela rejeita a comida e vomita. Como que vai tratar essa doença, esse vício de vomitar? Tratando a causa dessa dor. Trabalhando, trazendo para essa pessoa a memória, a lembrança do que aconteceu lá quando ela era criança, das coisas que ela ouviu e dando um novo significado a essas palavras. Para que ela compreenda e o cérebro dela registre uma nova informação de que está tudo bem ela comer. Que ela comendo bem, que ela comendo saudável, ela não vai engordar. E daí também, se o homem não gosta de pessoa gorda? Ela não tem que se preocupar com isso, ela tem que se preocupar com a saúde dela. E aquilo que ela está fazendo, esse vício que ela tem, está o quê? Destruindo a saúde dela. Então, quer dizer, existem uma série de formas, uma série de maneiras de reprogramar a mente daquela pessoa
para poder fazer com que ela, então, entre num modo diferente desse modo que ela está vivendo até hoje. Outro vício que eu coloquei aqui, pornografia. A pessoa que é viciada em pornografia, por vezes, ela já nem tem mais prazer nas relações sexuais, nas interações humanas. Por quê? Porque o cérebro dela gosta da fantasia da pornografia. Gosta de ter acesso ao que é proibido, ao que é escondido. E então aquela pessoa se torna uma pessoa viciada naquilo. E por mais até que ela tenha interações sexuais satisfatórias dentro da vida pessoal dela, do casamento, do relacionamento dela, ainda assim não são suficientes e ela precisa da pornografia. Só que essa pornografia está, na verdade, fazendo o quê? Está buscando preencher um buraco, um vazio na alma dessa pessoa. Que vazio é esse? É alguma dor escondida, alguma dor não tratada, alguma situação que aconteceu, algum forte impacto emocional que essa pessoa teve e que levou ela a ser daquela maneira, a agir daquele jeito. Então veja, tudo tem um motivo. Nada é da forma que é por acaso, nada é da forma que é à toa. Tudo tem um motivo, entende? E agora nós temos então o vício para fechar, o vício de internet, né? O vício em celular, o vício em tecnologia. O que é o vício em internet, o vício em tecnologia, principalmente no celular, em rede social? É preencher a mente com qualquer coisa que me traga prazer rápido e momentâneo e que me faça esquecer da realidade. Então, eu fico ali no celular, vendo um monte de coisa sem sentido, que não alimenta minha alma em nada, que não muda quem eu sou, que não edifica a minha mente, meu trabalho, minha vida. Fico ali dando risada de um meme para o outro, de uma piada para outra, de uma situação para outra. Oro vejo uma notícia, fico indignado e passo para outra coisa. E você fica ali num looping de emoções. O cérebro gosta disso, começa a gerar hormônios da felicidade, da alegria em você. E aí você vai ficando cada vez mais viciado naquilo. E o que na verdade você estava buscando quando começou a ficar ali na internet, nas redes sociais ali, horas e horas, perdendo seu tempo? Ou, por exemplo, em jogos, pessoas que são viciadas em jogos, né? Jogos mesmo, jogos, sei lá, de computador, jogo de celular, jogo no geral, mas que tem a ver com a tecnologia agora que eu tô falando. Você foge da realidade. A sua realidade é dura, a sua realidade não agrada você não é feliz com ela, então você foge para um mundo aonde você não precisa pensar sobre a sua condição atual. Por quê? Porque o seu cérebro está sendo inundado de dopamina por informações aleatórias que você está vendo na internet. Também esconde uma dor. Que dor? A dor de que você não suporta a sua vida. A sua vida é insatisfatória, o que você vive, a sua realidade não é boa e você prefere a realidade dos outros que está na internet. Se você tivesse uma vida boa o suficiente, você nem lembraria de internet. Você usaria a internet? Sim, com certeza usaria. Mas usaria com propósito, com objetivo, com intenção. E não deixando a internet usar você. Porque uma coisa é eu usar a internet, eu usar a ferramenta. Outra coisa é a ferramenta que foi criada para eu usar, ela passar a me usar, ela passar a me controlar. Deixou de ser algo positivo para se tornar um vício. A questão toda é: o que fazer, né? O que fazer com tudo isso? Geralmente,
as pessoas buscam o quê? A medicina, né? Vai ao médico. E o médico que cuida dessa área é quem? Eu já falei até disso numa outra live. É o psiquiatra. E psiquiatra não foi feito, não foi treinado para tratar dor de ninguém. Psiquiatra foi treinado, melhor dizendo, a palavra melhor é treinado. Psiquiatra foi treinado para receitar remédio, para te dar mais drogas para você fugir da sua droga atual. Então você é viciado em álcool e ele te dá uma outra droga, que também é uma droga, uma substância, para tentar compensar no seu organismo a falta, por exemplo, do álcool ou do fumo, da nicotina. Então é uma droga para curar outra droga. Mas ele não foi treinado para tratar a causa da sua dor. Quem foi tratado para tratar a causa da dor? Bom, o psicólogo, sim. Só que o psicólogo, não de linha freudiana, que fica ali somente permitindo que você vá para o consultório para ficar falando, desabafando, e aí ele olha para você e diz: como você se sente sobre isso? Aí você fala: como você se sente sobre isso? Porque Freud entendia que a fala livre era importante para a pessoa se curar. Só que, com o passar do tempo e com o desenvolvimento do estudo da psicologia, já se compreende que não adianta a pessoa só ficar falando. Só falar não resolve nada. Tem que falar com alguma intenção. A intenção de descobrir, a intenção de dar um novo significado, a intenção de mudar o olhar sobre aquela história que ela está contando. Que existem ferramentas para levar essa pessoa que está falando sobre aquele assunto a sair daquele looping de pensamento para uma nova história. Então falar só por falar não resolve. Tem que falar com intenção. Então, por isso que a psicologia já tem uma nova linha, que é a psicoterapia. E a psicoterapia não precisa ser praticada por psicólogos formados em psicologia. Porque os psicólogos formados em psicologia são treinados basicamente pela linha freudiana. Já a psicoterapia, as pessoas que são formadas em psicoterapia, podem ser psicólogas ou não, elas são treinadas para trabalhar com ferramentas de mudança, ajudar aquela pessoa a mudar o seu estado para que ela possa se livrar das suas dores. E livrando-se das suas dores, ela livra-se dos vícios. É muito importante a gente entender que essa cultura nossa, do brasileiro, a cultura da América Latina, principalmente, e a cultura aqui das Américas, né? Ela é muito medicamentosa, ela é muito de fuga, ela sempre leva o ser humano a passar, meio que passar a mão na cabeça, a amenizar a situação. Outras culturas, como por exemplo culturas orientais, não tem muito disso, sabe? É uma coisa muito mais de enfrentamento, é uma coisa mais bruta mesmo, da pessoa ter que ser forte. Eu não tô dizendo, gente, que nenhum lado, porque a vida não é nem 8 nem 80, sabe? Nem um lado, o 8, o que passa a mão na cabeça, nem o 80, o que também tem que ser na força do ódio, nem uma coisa nem outra. Tem que haver um equilíbrio. Porque quem tá sentindo dor, naquele momento, tá tão absorvido pela dor que por vezes não consegue nem pensar direito. Porque o cérebro fica sem oxigênio, o cérebro fica sem acesso, sabe, ao córtex pré-frontal, que é responsável pela razão, e o cérebro límbico, que é muito mais rápido e que é o dono das emoções, ele toma conta de tudo. Então, assim,
tem que saber tratar com amor, tratar com conhecimento, mas direcionando para a cura. Não apenas direcionando para desabafo. Direcionar para a cura. Ficar só desabafando não resolve o problema de ninguém. Tem que ter ação. O que é oração? Oração é o falar do orar mais ação. Eu oro, mas eu ajo também. Porque se eu só agir e não orar, eu posso agir de forma impulsiva. Mas se eu só ficar orando e não agir, nada vai acontecer. Então, oração é falar e agir. É dessa forma que a gente vai alcançar a cura. A cura de dores, a cura de situações, né? De causas escondidas dentro do teu coração, dentro da tua alma, para que você então alcance a cura dos vícios, como é o que nós estamos tratando aqui hoje. Vocês viram que hoje eu fiz esse encontro, né, de uma maneira muito mais centrada, muito mais técnica, muito mais até tranquila, sem muito do que eu costumo, do meu jeito de ser, né, que é mais, eu sou essa pessoa. Literalmente eu sou essa pessoa, tá, gente? Eu sou a extrovertida do rolê. Mas eu senti no meu coração de trazer esse assunto com mais seriedade. Não que quando eu sou... eu não sou séria? Eu sou séria. Mas eu sou uma séria divertida. Mas com mais seriedade, no sentido de explicações, para que você possa ter uma compreensão mais profunda sobre um assunto que é extremamente sério, extremamente relevante. E eu falei numa das nossas lives aí agora, nesse dia que eu tava na Gamboa, lá com a minha mãe, com a minha madrinha, que eu falo sobre a questão dos índices de saúde mental no Brasil, né? E eu falo que com o advento da inteligência artificial, nós estamos caminhando para uma piora da saúde mental das pessoas. E com essa piora da saúde mental das pessoas, você pode ter certeza que um caminho para o qual as pessoas vão correr ainda mais para a fuga das suas dores são vícios. Então a tendência é a gente ver pessoas ainda mais viciadas para poder fugir das dores. É a gente ver índices de vícios e índice de suicídios aumentando consideravelmente se nós não fizermos nada. Emanuele, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é cuidar de você. Você tem que cuidar de você, da sua cabeça, da sua mente, da sua emoção. Você precisa estar bem. Você precisa estar forte. Você precisa estar seguro. Para que então você tenha forças de ajudar outras pessoas. Não vai ajudar ninguém se você também não está forte. Porque ao invés de você tirar o afogado da água, o afogado afoga você junto com ele e morrem os dois. É por isso que nos bombeiros a regra é: eu só posso me enfiar no mar para salvar alguém se eu estiver certeza de que eu vou estar seguro. Senão, eu não posso entrar no mar para salvar ninguém, eu não posso entrar no prédio em chamas para salvar ninguém. Se eu entrar, eu sou até advertido por isso. Então você precisa estar seguro para depois você poder entrar no fogo, entrar no mar para salvar outras pessoas. Entenda isso. Isso não é falta de amor. Isso é hierarquia do amor que Deus nos deu. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Mas é ao próximo como a ti mesmo. Então é você, Deus, você e o próximo. Amém?